pegou a fitinha, jogou em mim. Falou pra mim, não, você não tá grávida. Isso aqui é coisa da sua cabeça. Porque não tem como. Mas ele não tinha feito nada ainda, não, de exame. Não, ele não quis fazer. Porque já sabia, o meu marido era estéril. 0,8, o normal é 22 milhões. Ele tinha 0,8, tinha nem 1%. Aí, foi um balde de água fria. Ele falou pra mim assim, ó, você tá com infecção, vou te passar. Ele passou pomada. Eu ia abortar se eu usasse. Nossa. Aí eu falei, doutor, me pede ultrassom, doutor. Não me examinou. E me pediu exames. Aí ele pediu um exame de gravidez. Eu peguei, saí daquela clínica, eu só chorava. Falei, Rê, já tô grávida, Rê, já tô. Aí cheguei chorando, e a Vanessa, minha cunhada, mas o André todo empolgado, né? Falei, Vanessa, ele não falou que eu não tô. A Vanessa falou, não, você vai no meu médico. Estamos começando mais um Metamorfose e eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso episódio 71, já é 71 episódio aqui do Metamorfose, e é com muita alegria que a gente vai fazer esse programa aqui hoje. Eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito a fazer a contribuição de cadastrar no nosso programa aí, fazer se inscrever aí, porque a gente está quase chegando nos nossos 5 mil inscritos. Já está batendo 4 mil inscritos, gente, e tudo no orgânico, e a gente está muito feliz com o resultado aqui, que a plataforma mostra os números para a gente, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco de família, falar um pouco da igreja, falar um pouco de missão, que o papo aqui vai ser muito gostoso com a nossa irmã aqui. Ela é bióloga, pedagoga e também professora, só que largou tudo para cuidar das filhas e da família. Eu estou aqui hoje com a Cristiane Aparecida dos Santos Laurindo. Cristiane, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Obrigada a você, Marcelo. É um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente vive e Jesus, né, acima de tudo, a razão e o sentido da nossa vida. E esse é o momento dos nossos parceiros, as empresas que apoiam o nosso programa. Eu quero agradecer ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2, daqui da cidade de Miguelópolis, o nosso amigo Aidan. Um grande abraço a todo o pessoal do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2. Agradecer ao Grupo Ao Barulho, na pessoa do Denir Barulho e todo o pessoal da diretoria lá. Um grande abraço a todo o pessoal do Grupo Ao Barulho. Agradecer também ao Araque Suplementos, né? Do nosso amigo Rogério Araque, que distribui também a Venom Labs, grande marca de suplementos, que inclusive a creatina é 100% creatina aí, um ótimo produto aí que eu próprio consumo. Um grande abraço, Rogério Araque e todo o pessoal do Araque Suplementos. Mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Múcio Miguel Júnior. Juninho, muito obrigado pelo apoio ao nosso programa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos os colaboradores da Granja Progresso. E agradecer também a Vivimar Alimentos. Muito obrigado a todo o pessoal da Vivimar Alimentos por apoiar o nosso programa. Ô, Cris, eu estava vendo aqui, você é bióloga? Sim. Você estudou, que ano que foi que você começou a faculdade? No ano 2000. Eu fiz biologia e me formei em 2004. Porque eu estou pensando aqui, você é uma pessoa de fé, que a gente conhece aqui tudo, e geralmente quem faz biologia, ali no meio do caminho, ali começa a se deparar com Darwin, né? E começa a se perder nos raciocínios. E você foi o contrário ou isso abalou você alguma vez? Briguei demais. Você já era ativista da igreja, vamos dizer assim? Meu apelido na faculdade era Processo. Eu brigava demais, eu não aceitava, eu discutia, sempre defendia minha fé. Nunca me deixei levar pela ideologia, pelo que o mundo prega, né? Apesar de ser muito difícil, eu consegui. Mas o meu apelido era Processo. Sofria um tipo de bullying por isso? Muito, porque sofre, né? Tem um amigo meu, o Reginaldo, também, que ele fez história, e ele é muito cristão, diz que sofria demais na sala, né? Complicado isso, né? Quando tinha as festinhas, eu participei no final, porque era para arrecadar dinheiro para a formatura, né? Que eu queria muito participar da formatura. E teve uma que eu fui, que eu fiquei,
que eu sabia que não ia ter nada, assim, que era muito tranquilo. Minha turma era uma turma muito boa, 82 alunos Nossa, tinha. 82? Terminou com 60 e É isso que eu poucos. te pergunto, mas terminou com bastante, A então, ué. desistência, a primeira turma, né, na FAFIB de bebedouro eu fiz. Foi a primeira turma, um curso, assim, maravilhoso, Viajava todo dia. todo dia. Aham. Aí no recreio eu não ficava, no recreio não, no intervalo, né? Que eu falava recreio, eles queriam É a morrer. mesma coisa. No intervalo eu não ficava lá, porque eu passei muita dificuldade na época da faculdade. Porque eu dava aula no Santa Luz, eu dava aula não, eu você era já assistente. era professora, assim, então, mas você Eu tinha trabalhava feito, com... sim, o magistério. Então eu trabalhava lá, eu era assistente da Tati, e eu ficava lá o dia todo. E a dona Marli é fantástica, né? Ela fez banheiro pra gente tomar banho, pra gente já sair daí direto, né? Então eu chegava lá e meu pai, na época, o André fazia direito também. E não tinha. O André é seu irmão da imobiliária? Isso, O André é o amigão André. meu. Ele fez direito na época. E meu pai tinha que pagar as 2 faculdades. E a gente tinha ganhado bolsa da prefeitura, nós dois. Eu ganhei na faculdade porque eu fui muito bem no Enem. Na redação, então eu ganhei a porcentagem, eu já pagava bem menos. E o André também, mas... É só vocês dois, filho? Não, somos vocês- em 3. Em 3. O Alex mora em Uberaba. Ah, Aí a vizinha falou lá na prefeitura que a gente não precisava. Meu pai era construtor e a gente não precisava de bolsa, né? E aí nós perdemos, só eu fiquei com a bolsa. Aí o pai pediu para que passasse para o André, porque a faculdade dele era mais cara. E aquela dificuldade toda, então, o que eu ganhava no Santa Luz, eu pagava o ônibus. E no começo do mês eu tirava xerox, porque biologia tem bastante coisa, muito livro, muita coisa. E aí eu não tinha condições de nem comer nada. Então o que eu fazia? Eu ficava na biblioteca, estudando, porque eu não tinha como estudar em casa. Você aproveitava o tempo Aproveitava lá? o tempo e eu gostava demais dessa área, porque eu via Deus nessa área. Eu falava, gente, só um Deus muito perfeito para poder criar tudo, né? E o meu pai gostava muito, muito de assistir aquelas séries de animais. Então eu comecei a estudar isso e eu via Deus. Eu ficava assim, encantada com tudo. Olha como que é as coisas, sem querer te cortar, e eu acredito muito nisso também. Quando a gente vê a complexidade da vida É perfeito. e as pessoas, na pura ignorância, que esse tipo de gente, não, a gente respeita todo mundo e tudo, mas eu falo assim, uma pessoa que vê essa complexidade e ainda dentro da faculdade acha que Deus não existe ou coisa assim, eu acho que ela tem que ter muita mais fé do que a gente. Tem. Porque é muito mais complexa a vida, né? Não, você quer ver a primeira aula que eu tive de microscópio? Quando eu entrei, que eu olhei, a gente fazia raspagem da boca, colocava na lâmina. Quando eu olhei aquilo, aí eu passava vergonha, né? Eu ficava, meu Deus, é muito lindo. Meu Deus, como que pode eu conseguir ver? E tinha TV. Como pode? Como pode? Meu Deus! E aí, assim, quando tinha aula de abrir animais, para a gente ver, eles estavam vivos, para ver, né, o sistema circulatório. Aí eu chorava, eu brigava, eu queria processar o professor. Onde já se viu abrir um bichinho, meu Deus! E aí, quando ia fazer de injetáveis, eu injetava nas meninas e não deixava injetar em mim. Então, assim, eu era polêmica. Mas foi um curso que me ajudou a ver mais ainda a beleza de Deus. Legal. Ô, Cristina, você escolheu biologia por acaso? O que foi, assim? Eu não gostava de matemática. Aí eu achei que não tinha matemática. Porque eu gostava, eu sempre gostei de tudo que é relacionado ao ser humano. Tudo. Certo. A natureza, eu sempre gostei de tudo isso. Eu queria estudar tudo isso. Mas eu não queria fazer licenciatura. Porque eu falava, não quero ser professora. Mas a gente tem o dom de falar, né? A gente fala bastante. Eu queria fazer biologia, porque o meu sonho... Eu era meio fora da casinha. O meu sonho era ir lá para a África, Então ser você tinha essa missionária. pretensão de... Missionária. Mas não tinha nada a ver com a biologia, no caso? Não, mas eu achava que se eu estudasse isso, eu ia conseguir sobreviver bem. Entendi. Sabe? Eu ia conseguir. E aí, eu era assim, meio alienada, né? Que eu achava que para eu fazer a vontade de Deus, eu tinha que ir para a África, para lugares assim que tinha mesmo essa necessidade. E aí eu caí do cavalo, que eu vi que não era nada disso. Caiu do cavalo igual Paulo? Igual Paulo. Igual Deixa eu te Paulo. perguntar, e qual foi a experiência sua que você tem com Deus? Que eu vejo que você é uma pessoa de fé, como é que é? Foi na sua casa? Quem te apresentou a religião, a maneira de rezar? Como foi a sua infância nisso? Marcelo, desde que eu me entendo por gente, minha mãe e meu pai, extremamente católicos. E assim, mesmo com muito pouco conhecimento,
de que a gente não tinha muito acesso, né? A Antigamente Bíblia. não tinha, é. Não, esse conhecimento que a gente está tendo hoje, como eu já te falei, agora é a iluminação da consciência. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Mas estamos vivendo um momento diferente. momento diferente. Quem quiser buscar conhecimento, ele tem onde, né? Não é igual tem antigamente, não é isso que você está falando, né? E a minha mãe, ela é movida pelo Espírito Santo. Porque pensa numa mulher que a vida inteira... Eu tinha medo dela abrir a boca, né? Porque o que a minha mãe falava... Acontecia. E ela sempre... Não é medo, ela sempre colocou na nossa cabeça que ou você segue Deus ou você segue o demônio. Não tem outra É igual o Frei coisa. Gilson? É igual o Frei Gilson. Minha mãe é o Frei Gilson. Frei Gilson. Pronto. Aí, ela, desde criança... E a minha mãe, ela era radical. Radical. Sempre foi radical. Então, eu lembro na época que começou... Nunca fomos à renovação, assim, carismática, quando era criança. Mas a minha mãe tinha pegada. Tinha que rezar na hora de dormir, tinha que rezar quando comia. E a gente rezava de joelho, e o Alex e o André ria. E eu ria. E a minha mãe brava, não podia rir. Então, assim, a gente cresceu assim. Tudo é Deus que deu, tudo tem que agradecer a Deus, tudo é porque Deus permite. E aí, eu lembro na época que o padre... Tem memória ruim, gente. Padre Emílio veio para Guaíra. Foi aquela... Minha mãe já era catequista, fazia parte. Teve uma senhora que evangelizou minha mãe quando a gente era bem pequeno. Ela falou, Marli, você tem que ir para a igreja, porque era uma família bonita que só não tinha Deus. Né? Mas então sua mãe foi ir para a igreja depois de casada, Sim, assim? sim. É? Não, ela fala da minha avó, mas vieram do espiritismo. Espiritismo, né? Minha avó era bem assim... O nome da minha mãe foi escolhido no centro de Umbanda. Né? Mas não tinha religião, não. Então, eu falo assim, que quando Deus coloca o selo dele, não tem jeito. E aí, ela evangelizou minha mãe, e a minha mãe nunca mais saiu da igreja. Ficaram apaixonados. E meu pai também não tinha religião, mas a minha avó... Né? Era uma família que só não tinha Deus. E aí, com minha mãe obrigava a ir para a igreja. Aí o Padre Emílio fazia tardes, né, com choque-choque. E a gente fazia choque-choque. O Alex ia batendo em mim até chegar lá. Porque a gente sempre brigou muito, né? Irmão, você já viu. Sentava lá, levantava e cantava. E a minha mãe sempre obrigando a gente a ir. E tinha missa, a gente ia. Se tivesse missa, quantos dias fosse, ela obrigava a gente a ir. Legal. Enquanto aquele sistema, né? Enquanto você comer do meu feijão, é assim que tem que ser. A parada é que eu mando. É. E aí a gente foi crescendo assim, e aí meu pai e minha mãe cada vez mais na igreja. Aí os padres vinham, e minha mãe e meu pai muito ali, né? Meu pai construiu a igreja ali, fez a reforma, né? Trabalhando com isso. E sempre ajudando muito, os padres não saíam lá de casa. Eu achava aquilo tudo muito lindo, eu queria ser freira, né? Eu lembro que eu era criança, tinha uns 6, 7 anos, minha mãe ia para a Cidade de Maria fazer formação de catequese. E eu ia para a casa da freira. A freira tinha um gato. E eu achava aquilo tão lindo, ela ter um gato, que eu queria ser freira para ter um gato. Eu tinha 22 gatos, mas o gato da freira era siamês. Então, assim, criança é... E fui crescendo assim, e a gente entrou na adolescência, e aí a gente foi afastando um pouco. Na juventude, né? Na juventude, afastei mais um pouco, e a minha mãe ali de joelho, rezando, e naquela você não pode, e tudo é pecado, né? E aí eu entrei para renovação um tempo na época da faculdade, depois eu saí e nem na missa eu ia mais. Eu me tornei aquela católica assim, só de nome, de BGE, né? Aí quando eu me casei com o Regi, um tempo antes eu tive uma depressão, uma síndrome do pânico pavorosa quando foi para casar, porque... Você namorou o Regi quanto tempo? 8 meses. Aí nós marcamos o casamento, depois 9 meses a gente casou. Foi uma gestação. E na época eu passei muito na frente do assunto. Pode continuar? Não, pode continuar, isso mesmo. Aí quando foi... E a minha mãe sempre... Nunca nenhum namorado estava bom, o namoro não tá certo, assim, não... Quando eu conheci o Rei, já tinha namorada. Ele tinha? Eu estava numa época muito depressiva da vida, porque eu tinha terminado um namoro e eu não estava muito legal. E já todo mundo falava que eu era velha, né? Minha família, todo mundo casava novo, e eu já com 20 e tantos anos e não tinha casado. Isso aí perturba a cabeça da mulher, não perturba? Muito. Eu lembro que minha mãe fazia isso com as minhas irmãs. Falava, e aquela ali não casou porque passou dos 20 anos. Aí vê se tem que... E eu quis estudar, né? Então... Aí, o que acontece? O meu pai teve que fazer uma cirurgia. Meu pai, ele recebeu um milagre.
Assim, muito grande. A gente tem ele escrito pelo médico, que alcançamos esse milagre, né? Ele teve hepatite C, e aí a gente descobriu que ele não tinha rim, o outro rim O que não tinha rim? tinha Nasceu sem um rim pequenino, deve ter levado uma Atrofiado. pancada quando criança. Uhum. E o outro já estava morrendo, então ele precisava urgente de um transplante de rim. Eu não sentia nada. Meu pai era um homem muito forte. Não é porque ele é meu pai, ele era espetacular. Um homem Eu de lembro muita dele, fé. você fala forte, ele era forte físico também, Muita né? fé. Né? É, assim, Ele ele é muita não- fé, um homem extremamente honesto. Morreu por causa dos outros, né? Muito, muito demais, né? Eu sou suspeita a falar dele. E aquilo, eu lembro de manhã, ele tremia de dor. Tremia de dor, porque ele tomava ribavirina, aquela injeção, para matar o vírus, né? ele tava com infecção Não, ele da tomava o hepatite. interferon, era. Eu aplicava nele o interferon e a ribavirina para barrar, para não crescer mais os vírus, né? E o médico falou: olha, ele tem problema, ele não pode. Vamos fazer o seguinte: a gente não pode abandonar um paciente. Desculpa, Marcelo. Não, que isso. Mas nós vamos fazer um tratamento paliativo. Desacreditou mesmo, Desacreditou. Aí o padre Gustavo, que, Santo, que né? gracinha. né? Ele é santo, né? ele, Conhecemos santo. Né? Não, mas, desculpa, pode ele falar. não saía da minha casa. Ele não saía. Todo dia ele ia lá jantar miojo. Agora que ele morreu, eu posso contar. Todo dia ele ia lá, porque não tinha janta. Aí minha mãe fazia miojo, e se você vê, se tivesse um grão de arroz no prato, ele pescava. Um homem de uma extrema... Eu tive o prazer de crescer e até o tempo dele morrer, ele ainda ia em casa tomar cafezinho Sempre da foi tarde. daquele jeito? Sempre, sempre. Nunca teve nada de diferente. Nunca reclamou de nada. Era um homem excepcional. E aí ele fez a novena. Eu falo que ele já alcançou milagre em vida. Ele fez a novena do Padre César de Bus para o meu pai. Ele, nessa época aí. Ele fez. Porque aí nós contamos para ele, e ele gostava demais do meu pai. Ele falou: vamos fazer a novena, porque ele vai ser curado. Falava desse jeito. E o meu pai alcançou a graça. Meu pai ficou curado. O médico falou: olha, meu pai foi durante 5 anos. Porque o médico falava assim: vamos repetir os exames. Vamos repetir. Ele falou: ó, mais Não um estava acreditando, ano não. que der zerado, eu te dou alta. Aí nós pedimos: o senhor faz um atestado de que ele alcançou mesmo essa cura? Aí ele fez, o médico fez. Aí meu pai era amigo de todo mundo lá, né? Lá em Bebedouro ele fazia o tratamento. E aí precisava do transplante de rins. E aí fez esse transplante e eu fiquei com muito medo de perder meu pai. Ele fez transplante? Fez, meu tio doou para ele. E nesse Tio fazer... irmão dele? É, o irmão. Dele, né? Que lá na minha família são 3 irmãos com 3 irmãs. Sério? Sim. Vocês nós é tudo somos primo e irmão? Primo e irmão. Como os 3? irmãos de Jesus, que o povo Legal, confunde, cara. né? Aham. É. E aí ele doou. Foi assim, acabou de doar, meu pai já começou a fazer xixi. Entendeu? Então, assim, foi um sucesso, tudo um sucesso. Meu pai alcançou tanto milagre que eu falei que só faltava Jesus aparecer para ele e falar: meu filho, né? E com isso tudo, eu vi a fé do meu pai. Nunca reclamou, e tudo é lindo, e ele sempre feliz. Eu nunca vi meu pai reclamar, nunca. Eu falava: gente, e eu revoltava com isso, né? Aquele negócio de não saber entender o sofrimento. Até que eu desisti. Falei: eu não quero mais. Eu vou ficar em casa, já não quero mais. Aí teve o casamento de uma prima minha e eu não queria ir. Não tinha vontade mais de fazer nada. E eu tinha ouvido o Padre Jonas falando assim: você que quer se casar, escreve uma carta para Jesus. Você já namorava nessa época? Não, eu tinha terminado um namoro que me deixou muito deprimida. E aí eu não falei: eu que quero saber de homem mais não. Aí eu falei: minha mãe escreve, minha filha escreve. Aí eu falei: vou escrever. Aí, escondido dela, né? Peguei, rezei, fui pro quarto, rezei, escrevi: Senhor Jesus, né? Se for da tua vontade. Aí no final, Marcelo escrevia assim, ó: Jesus, observação. Por favor, um homem bonito, ninguém merece passar a vida inteira com feio. Escrevi isso. E aí, fui nesse casamento. Obrigada. Minha mãe falou assim: vamos, porque você não tem janta. Falei: vai ficar sem janta? Não, meu pai, você janta, filho, eu te trago embora. Falei: tudo bem. Tudo pra fazer você sair, você sabe. Né? Aí eu, pra irritar, porque eu gostava de provocar minha mãe, a gente tadinha, peguei a roupa mais velha que eu tinha e fui. Fiquei lá na porta, não quis entrar na igreja para assistir o casamento, fiquei na porta. Aí fomos lá, sentei, jantei e eu ia embora. O Alex tinha me convidado para ir para Uberaba. Ele falou: não, minha irmã, você não pode ficar assim não, a gente é muito companheiro, né? Vem para minha casa, um apartamento que tem um monte de quarto, você fica aqui, você vai dar aula na escola da Gabi.
Aí ele tinha falado lá com o dono da escola, na época era uma escola muito famosa lá em Uberaba. Vou dar aula lá, vou ficar em Uberaba. Aí eu estava já arrumando tudo para ir. Aí a Neia, mulher do Renato, ela era ex-mulher do Renato, meu primo, uma figura, ela foi a culpada. Aí ela chegou e queria dançar, e eu naquela depressão. Falei, Neia, eu vou embora. Ela falou assim, não, você não vai embora não? O que te seguraria aqui? Falei, só se eu casasse. Peraí que eu vou arrumar um casamento pra você. Ela passou o olho assim, só tinha família. O casamento só tinha família. A única pessoa diferente era o DJ. Ah, o Regi era o DJ lá? Tava trabalhando? Que legal. A única pessoa diferente. Aí ela... Não, você vai... Foi lá, falou pra ele. Você tava de olho, fazia tempo já, não? Falou pra ele. Não, ele achou que eu namorava o meu primo, o Marcelo, do Timarim. Aí ele pegou, ela foi e falou pra ele que eu tava afim dele, falou pra mim que ele tava afim de mim. Que legal, pai. Aí nessa história eu falei, Neia, não tem chance, eu não gosto de moço moreno. Meus namorados eram tudo, né? Aí ela... Nossa, eu falei pra ele, ele ficou tão chateado. E detalhe, o DJ, ele fica assim olhando, né? Ela falou, olha lá, ele tá até chateado. E eu, assim, na minha cabeça, eu ofender alguém por causa de... Meu Deus, fui lá pedir desculpa. Fui lá e chamei ele. Mas para pedir desculpa. Aí ele foi lá fora, né? Quando chegou lá fora, já me agarrou e beijou. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Eu falei pra ele, calma, né? Ele falou assim, ué, mas... Você não queria me beijar? Eu falei, eu queria te beijar? Aí ele me contou, a gente riu. E eu disse pra ele assim, calma, meu nome é Cristiane, vamos começar de novo. Você tem namorada? Ele falou, tenho. Marcelo, quando ele falou isso, eu falei pra ele assim, nossa, olha pra mim, eu não preciso de homem que tem namorada. Tava matando cachorro a grito. Aí a gente, dali, eu peguei o telefone dele, ele pegou o meu e... Foi, né, se desenrolando, aí ele terminou o namoro e eu descobri que eu estava apaixonada por ele um mês depois de ter acontecido, né? Eu falo que ele chegou em casa, tinha um cabelão, e ele foi na minha casa, queria me ver. E aí ele tirou o capacete e fez assim com o cabelo. Eu fiquei apaixonada nele. Nossa! Fiquei apaixonada. Meu coração disparou. Eu falei, agora eu quero te namorar. Você tem que pedir pro meu pai, porque eu sou chique. Então, assim... E foi aí que eu comecei a viver uma vida de verdade. Como Deus me pedia. O que eu fiz? Você vai pedir para o meu pai. Eu estava com quase 30 anos. Falei, ou é agora ou nunca. O que eu fiz? Eu procurei saber da vida dele. Quem ele era, quem eram os pais, se ele era um moço trabalhador. Não o que ele tinha, porque não tinha nada, viu? Depois eu te conto o começo do casamento. Foi fácil. Mas, enfim... Eu falei, gente, um moço desse eu tenho que estar correndo. Ou é agora ou é nunca. Aí ele começou. Aí eu pegava, Marcelo, me arrumava, fazia escova, fazia tudo. Ele chegava em casa, né? Nossa, como você tá linda. Eu falo, nossa, não fiz nada. Tinha ficado o dia inteirinho se arrumando. Por conta da beleza. Aí ele falava, mulher igual você, eu caso. Eu falei, meu pai escutou. Você casa? Então tá. Então vamos casar. Aí já apavorei ele. Ou eu cato agora ou não tem mais jeito. Aí a gente já correu, já marcou o casamento. Então vamos comprar um terreno. Aí compramos o terreno e foi desenrolando. Legal. E a gente se casou. E as meninas veio depois. E como que foi, assim, esse desejo que você teve? Você falou assim, vou largar tudo, que é a faculdade que você fez, né, tudo, pra ser do lar mesmo, assim, tomar conta da família. Que depois que eu casei, eu percebi que, vendo assim, aí passa aquela retrospectiva da vida da gente, vendo a mãe da gente, tudo. É a profissão mais difícil do mundo. É muito mais fácil você pôr comida em casa do que você tomar conta de uma casa, né? É que antigamente, não é? Então, como que você foi assim? Você falou assim, agora eu vou dedicar minha vida para minhas meninas e para meu marido. E sei se você sofreu algum tipo de preconceito por conta de época também, não? Muito. Foi assim... Porque isso é careta, né? Entre aspas, muito, né? Até hoje, né? Mas é muito mais difícil, né? Muito. Tudo começou assim... a gente se casou, eu dava aula no estado, eu era estável. Porque quando eu me formei, eu já dava aula, substituía. Você trabalhava, sim. Né? E aí eu peguei um plano que o governo fazia que dava pra gente 12 aulas. Você se tornava estável e pro resto da sua vida. Então eu não precisava prestar um concurso, eu já estava ali, eu tinha minhas aulas, sim. Lógico, se eu quisesse prestar... Era pelo Estado? Pelo Estado, eu era professora do Estado. Mas eu não queria, tinha que fazer prova e ir embora e eu não queria. Né? Para depois você pedir uma remoção, eu não queria isso. Então eu falei, vou ficar por aqui. Aí eu substituía bastante. E
Também na prefeitura, quando tinha aqueles seletivos, eu pegava, fazia, dava aula, então ganhava bem. Aí eu queria engravidar. E eu estava com síndrome do pânico, como eu te disse, eu tive Você estava muito... casado já fazia quanto tempo já? 3 meses. 3 meses. Durante 3 meses do nosso casamento, eu tinha crises de pânico Isso, a gente deve ter assustadoras. sofrido também com isso aí. Não, é fácil não, também, santo. Ele me ajudava, ele não falava nada, me punha pra ele cima. é tranquilão, né? Não sofria muito, né? Você pega um sanguíneo do lado, morre os dois de coração. Morre os dois. Mas e aí? Tudo eu falava, ele, não, vai passar, vai passar. E aí eu tive que tomar remédio esses 3 meses, porque até quando a gente foi casar, Marcelo, mesmo eu não indo na igreja nem nada mais, a minha mãe falou, minha filha, eu quero te fazer um pedido. Você vai comungar. Então, 1 mês antes do nosso casamento, a gente confessou. E eu falo que tudo isso faz a diferença, Marcelo, faz. É você colocar Deus. Aí nós nos confessamos e nós fizemos um trato de não dar nenhum beijo caliente. Não. A gente ia viver aquele 1 mês, né? A gente se abraçava, tudo com muito respeito, para viver aquele mês de penitência, para a gente poder entrar num casamento de Deus. E a minha mãe falou, eu quero que vocês comunguem e eu quero que você convide Jesus e Maria para entrar na sua casa. Aí a nossa história, tem um ainda antes que eu vou dar uma voltadinha. Aí a gente marcou no cartório para casar no sábado, 1 semana antes. O Regi... 1 semana antes da igreja. O Regi não apareceu, Marcelo. Ué? E abriu o cartório só para casar nós dois, porque o cartório dia de sábado não abre. Eu cheguei com meu pai e minha mãe e o Regi não chegava. Até hoje, Marcelo, eu não sei onde ele estava. Não sei até hoje, tá? E ele não te falou também? Não falou. Já tentei descobrir. E aí deu 40 minutos que eu já estava ali, dando crise de pânico, uma atrás da outra, com aquele sublingual. Eu arranquei a aliança, falei, pai, vamos embora. Meu pai é apaixonado nele, porque ele não me namorou, tá? Durante esses anos, ele namorou meu pai. Ele ia lá pra casa, ele deitava no sofá com meu pai. A minha mãe, Carlinhos, vamos dormir. E ele lá, eu olhando os dois lá. Ia na missa, furava a missa inteira o Regi. Levava paleta de dente, meu pai, na missa, pra furar o Regi. Enfim, o Regi não apareceu, eu tirei a aliança, não queria mais casar. Depois, meu pai me convenceu, minha filha, 1 mês pra casar, não faz isso. 1 semana, eu falei, ó, tá, nós vamos casar no religioso, com efeito civil, você vai pagar. Falei pra ele, porque é mais caro. Tá bom, eu pago. Chegou lá, a gente casou, aí, igual eu te disse, convidamos Jesus e Maria, viramos, até tem na foto, a gente vira e fala, vem Jesus, vem Maria, no nosso lar. E ele, olha a vergonha, a criatura não sabia nem fazer o sinal da cruz direito. Ele não tinha uma vivência católica. Então, eu que escutei da boca dele. Eu queria tanto ir na igreja, eu acho tanto... e aquilo foi um tapa na cara. Eu falei, a partir de hoje nós vamos na missa todo domingo. Você não convidava ele? Não. E antes disso, teve também um despertar. Eu trabalhava em Barretos, eu dava aula, saía daqui 5 horas da manhã, voltava às 9 da noite. E ele estava começando... 5 horas da manhã, voltava às 9 da noite. Ele estava começando como DJ. Então, assim, só tinha o meu salário, assim... né? Garantido. Né, no caso. E a gente sentou, a gente sempre conversou muito. O Regi sentou e foi fazer as contas de quanto que a gente tinha pago. A gente pagava o nosso terreno, porque a nossa casa era de aluguel. O Fernando alugou pra gente na época, salvou a gente. Também um querido. Na nossa história, ele é um querido também. Nosso compadre, né? Fernando Estúdio F. Fernando, conheço ele demais. Gente boa, hein? Não tínhamos onde morar, porque a gente tinha alugado uma casa, o cara desistiu. Aí o Fernando, não, eu vou alugar a minha para vocês. Então a gente pagava o aluguel, que o Fernando nem cobrava muito da gente, o terreno. Aí tinha telefone, o carro dele, que era financiado. E quando a gente viu aquele valor, eu falei, mas como que a gente tem esse valor? A gente fez esse valor? Porque dinheiro a gente não ganha, a gente faz. Eu falei, como que a gente fez esse dinheiro, Regi? Ele olhou para mim e falou assim, foi Deus. Eu falei, pois a partir de hoje nós vamos perder um domingo mais. E a gente começou assim, vendo Deus, que eu já tinha me esquecido, né? E que estava ali. E aí eu queria engravidar e foi melhorando. Como eu disse, parei de tomar medicação, porque eu procurei um psicólogo. E não vinha, o bebê não vinha. Eu queria muito engravidar. O Regi não. O Regi tinha medo, porque ele falava, a gente não construiu a nossa casa. Eu vivo, né, de providência, porque o trabalho dele até hoje é de providência. Hoje a gente vive na extrema providência. Mas naquela época... E aí, eu quero engravidar. E eu ia em médico e eu chorava, meu sonho, desde criança. Não, sempre fomos abertos à vida. Você também é bem ortodoxa, né? Na lei, né? Depois nós vamos falar sobre... Muito. E eu
queria muito, né? E nada desse bebê vinha. E eu ia no Dr. José Carlos Augusto. Porque eu não tinha uma trompa, eu tinha perdido. Você não tinha então, uma tromba? eu só tenho uma. Ah, é? Eu já tinha perdido uma, então eu disse, gente, tem que ter alguma coisa comigo. E durante 5 anos, na luta, um dia ele me disse, vamos fazer um espermograma, porque você não tem nada. Eis que o Regi era estéril. Sério? 0,8 milhões. Nossa. 0,8 milhões. E aí meu mundo desabou, né? E o Regi sempre falou para mim, eu acredito que a gente vai ter filho. E aí aquilo, só que eu nunca culpei Deus, né? E aí eu esqueci um pouco desse negócio de ter filho. A gente foi convidada para fazer o ECC, eu não aceitei, porque meu pai e minha mãe, eles ajudaram a trazer o ECC para Guaíra, e eles trabalhavam eles é muito. pioneiro, né? Sim, eles trabalhavam muito. E tinha todo um segredo. Ninguém acredita eu falando, Marcelo. Eu não via nada, minha mãe não deixava. Que ela falava, Eu você acredito. vai fazer um dia, né? E eu tinha uma raiva daquilo, porque eu não podia, eu tinha que correr e dormir. Não sabia de nada, aquelas bolachas. Aí eu falava, meu Deus, eu não vou fazer isso nunca. E meu pai e minha mãe, naquela alegria do evangelho, e eu não gostava daquilo. Eu falava, eles estão bitolados. Eu falava, sabe? Mas eu era solteira ainda. Aí, enfim, e não vinha esse bebê, e eu descobri isso. E aí eu falei, tem que ter um jeito. E depois do 3º médico urologista, Dr. Edson Iacibara, ele olhou bem para mim, já tinha feito tudo quanto era exame, o Regi já tinha virado o Regi do avesso. Ele falou para mim, minha filha, eu não sei mais o que fazer. O teu marido não tem problema hormonal, eu não posso dar hormônio para ele, eu vou matar ele. Olha para ele. O teu marido não tem varicoceles. Eu não sei o que o seu marido tem. Jogou em mim, Marcelo, os papéis e falou para mim assim, eu lembro direitinho, era à noite, eu vim chorando de Barretos a Guaíra. E o Regi firme, ele firme, eu falo que sempre teve mais fé que eu. O Regi firme, não, vai dar tudo certo. Aí eu esqueci isso, a gente entrou na igreja, e aí a gente começou a fazer parte, alguma coisa ali, uma coisa ali, porque como eu tinha afastado da minha comunidade, eu já não fazia parte mais nada. Eu já tinha afastado. E aí eu comecei nas missas, só. Aí um dia eu ia na matriz, outro dia lá na vila, não tinha nem referência de comunidade, tem que ter referência. Sim. A gente tem que ter uma referência de O ser humano comunidade. nasceu para viver em comunidade. Não Tem adianta, que né? ter. Tem que viver assim, em sociedade. Sim, aí eu peguei e falei, vou começar a fazer novena. Nunca gostei de novena. Porque eu pensava assim, eu estou fazendo comércio com Deus. Porque eu falo assim, eu estava alienada, mas o Espírito Santo não. Ele sempre esteve latente ali, né? E aí eu falei, eu vou fazer escondido. Escondido dos outros, né? Teste de gravidez, o Regi me proibiu de fazer. Aí eu comecei a fazer novena de Nossa Senhora Aparecida. Mas aí eu já pulei um pedação. Aí a gente construiu nossa casa. E o Alex, meu irmão, sempre... Ele falava, Cris, você tem que ter fé. Você tem fé, você vai conseguir. Eu falava, gente, mas olha isso aqui. Aí o doutor... Meu ginecologista, o doutor Carlos, amigo do Augusto Cury, ele disse assim para mim, minha filha, vamos fazer uma inseminação. Para você ter o primeiro, você fica tranquila. Eu saí da clínica, olha que eu já nem estava indo em igreja mais, e fui para a igreja lá em Barretos, na Matriz. O Frei Lazinho estava lá. Você conheceu ele? Não. O Frei Lazinho, o senhor, não conhecia ele também. Falei, padre, eu preciso confessar e te perguntar uma coisa. Eu posso fazer inseminação? Você não sabia até então? Não. Não sabia nada da igreja. Ninguém sabe. A gente não sabe nada, Marcelo. Por isso que a gente não ama. Não ama. E eu não estudava, não sabia nada. Aí ele disse para mim, minha filha, vamos ver o que a igreja fala. Eu fiquei encantada. Porque eu sempre gostei. Eu nunca... Ele falou dele mesmo? Falou catecismo? E eu nunca fui de... Eu tenho problema. Eu acho que eu tenho até dislexia. Eu sou ouvinte. Eu não consigo ler, eu sempre... Igual eu te falei, na faculdade, eu era raspando, na escola eu era raspando. Nunca fui aluna brilhante. Nunca fui. Eu achava que eu não era inteligente. Até eu perceber que eu não era mesmo. Que inteligente é só Deus. A inteligência vem do Espírito Santo. Católico é o povo mais inteligente do mundo, você sabe, né? Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Aí eu perguntei, ele catou o catecismo, leu para mim e disse para mim, agora você e a sua consciência. Deus te abençoa, vá em paz. Cheguei em casa, chorei mais um pouco, que eu queria fazer inseminação. Acabou nesse problema. Chorei mais um pouco e falei, Regi, vamos adotar? Eu quero ter filho. Não importa se nasceu da minha barriga. O Regi falou assim, vamos amadurecer um pouco a ideia. Nossa casa tem 3 cômodos. O único quarto que... Tem o nosso quarto e tinha o outro que ele virou estúdio, né? Eu falei, tudo bem, eu te dou 1 ano de prazo para você tirar estúdio de dentro do quarto e fazer lá fora. Tudo bem? Ele, tá, tudo bem.
No mesmo dia, o Alex me ligou. Cris, eu tô desfazendo do quarto da Gabi, é de madeira maciça, o berço dela, ele era de gangorra, assim, e eu era apaixonada naquele quarto da Gabi. Você quer? E eu falava, Alex, você não sabe que é impossível engravidar. Ele falou, não, não é impossível. Você quer ou não quer? Você acredita ou não em Deus? Legal. Eu falei, Alex, Que fé, né? Que som Alex, tem, hein, pai? manda pra mim esse jogo de quarto. Ele embalou com plástico bolha e trouxe. Soquei tudo atrás da porta do quarto, cheio de coisa dele. Falei, Regi, agora você tem 1 ano para tirar. Isso aqui tudo que eu vou adotar um bebê. E aí eu peguei e falei, agora eu vou fazer a novena, porque eu quero um bebezinho, eu quero um bebê recém-nascido. E eu sei que é difícil. Brasil é muito difícil, né, Marcelo? Né? Processo de adoção. Uhum. E aí eu queria um bebê. Né? E eu não queria bebê daqui. E aí tudo, Marcelo, tudo Deus falava comigo, em tudo. Acabei de pôr o berço lá atrás, liguei a TV, naquela época quando eu assistia Globo. Fátima Bernardes. Aí mostrou aquela fileira de bercinho, de bebezinho recém-nascido para adoção. Nossa. Catei o telefone na hora. Corri lá no... Reja, aqui, nós vamos adotar bebê daqui. E pronto, já tá tudo encaminhado. Na minha cabeça, Deus estava encaminhando, né? Aí eu peguei e fui na novena. Eu pedi para Nossa Senhora que eu queria um bebê recém-nascido e que agilizasse o processo. Era só isso que eu queria. Chorava nessa novena, chorava. No 6º dia, eu não queria ir, de tanto que eu chorava. O povo ria de mim. Eu falei, meu Deus, por que eu tô chorando assim? Eu não tô normal. Aí, tava medicada, né? Aí, fui limpar a casa. Eu tenho mania de encher a casa d'água, jogar produto e ir curtindo, né? Enchi a casa d'água e fui fazer uma carne de panela. Comecei a sentir um cheiro ruim. O estômago repunava. Eu peguei e falei assim, ai, meu Deus, será, né? Peguei e liguei na farmácia. Falei, moço, você manda um teste pra mim? Ele falou, não, dona, é primeira urina. Já é 11 horas da manhã. Eu falei, tem problema não, moço, pode mandar, eu vou fazer amanhã. Ele mandou, até pedir numa farmácia perto da minha casa, porque eu já tinha pedido em todas as farmácias. O Regi tinha me proibido. Então você fazia isso. Porque eu acreditava assim, ó, que se eu peço uma graça pra Deus, eu peço pra chover. Pode estar estralando o sol, tem que abrir o guarda-chuva. Então eu fazia, mas eu já tinha, né, caído na real. Aí chegou o teste, né? Tomei uns 2 copos d'água e fui no banheiro fazer o teste. Tô lá no vaso, a hora que eu olhei assim, 2 faixinhas. Marcelo, eu saí correndo, com o short aqui no meio das pernas, e liguei. Regi do céu, eu tô grávida. Ele, eu não acredito que você fez teste de novo. Tô, Regi, tô grávida. Ele, ai, então tá bom. Peguei e liguei pra minha mãe. Mãe, eu tô grávida, mãe, minha filha. Você tem certeza? Falei, mãe, tem 2 pauzinhos aqui. Ah, mas esses testes não é real, não é seguro. Eu falei, mãe, eu tô grávida. Desliguei o telefone, liguei no meu médico. Pelo amor de Deus, marca a consulta. Aí fui. Chegou lá, Marcelo, eu lá. Nossa, eu tava... E pra segurar a ansiedade? Aí entrei. Doutora, eu tô grávida e tal. E ele olhou meu prontuário, pegou a fitinha, jogou em mim. Falou pra mim, não, você não tá grávida. Isso aqui é coisa da sua cabeça. Porque não tem como. Mas ele não tinha feito nada ainda, não, de exame. Não, ele não quis fazer. Porque já sabia, o meu marido era estéreo. 0,8, o normal é 22 milhões. Ele tinha 0,8, já nem 1%. Aí, foi um balde de água fria. Ele falou pra mim assim, ó, você tá aí com infecção, vou te passar. Passou pomada. Eu ia abortar se eu usasse. Nossa Senhora. Aí eu falei, doutor, me pede um ultrassom, doutor. Não me examinou. E me pediu um exame. Aí ele pediu um exame de gravidez. Eu peguei, saí daquela clínica, eu só chorava. Falei, Regi, eu tô grávida, Regi, eu tô. Aí cheguei chorando, e a Vanessa, minha cunhada, mas o André todo empolgado, né? Falei, Vanessa, ele não falou que eu não tô. A Vanessa falou, não, você vai no meu médico, doutor Ussen. Falei, Vanessa, mas já gastei a consulta da Unimed. Não, você vai pagar, você vai. Aí fui. Chegou lá nesse doutor Ussen, contei toda a história. Ele olhou bem pra minha cara e falou, levei o espermograma, Marcelo. Ele falou, vamos te examinar, né? Deita ali. Que ele me examinou, ele falou, não, você tá de 7 semanas. Vixe, já tá... E porque o Regi não acreditava. Mas ele foi no ultrassom? Não, no toque. No toque. Ele falou, você tá grávida, você tá de 7 semanas, parabéns. Eu fiquei assim, a gente não conseguia sair, né, do consultório. Aí ele falou, vou te pedir um ultrassom pra gente ver os batimentos cardíacos. Aí eu vim pra casa em choque. Não acreditava. Porque eu queria acreditar, mas eu já não acreditava mais. Aí, como que é o ser humano, incrível. né? Cheguei em casa, né?
Falei, Regi, já vou marcar esse ultrassom. Quando fomos fazer o ultrassom, não tinha batimento. Ixi. Aí eu já Mas fiquei... com 7 semanas? Já fiquei assim, Marcelo. Ela falou, volta na outra... Porque aí eu contei pra Guaíra inteira, pro mundo inteiro, o meu problema, né? Então todo mundo tinha dó de mim, né? Uhum. Aí ela falou, isso não... é um problema, viu? Isso é um Ela perigo. falou, escuta. Eu vivi essa época aí. Ela falou assim, Marcelo, olha, ficou com tanta dó de mim, a doutora Ive de Barretos. Ela falou, eu vou te dar outro ultrassom. A Unimed não te daria, mas eu vou te dar. Porque eu tava desesperada. Aí ela me deu, a gente contei nos dedos daquela semana, passou, nós fomos. Tô lá deitada, não tinha batimento. Que isso? Aí a hora que eu vi que ela fazia assim, ela falou, não tem batimento. Eu peguei, olhei pro Regi e pus a mão no peito e pedi, porque eu usava uma cruz. Falei, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor não me tira, não. Eu não tenho condições de aguentar isso. O Senhor não me tira. Por favor, Jesus. E olhei pro Regi, falei, não, ele não vai me tirar. É o Deus que eu acredito, não faz isso comigo. De repente, ela já estava apavorada, a médica. Ela passou a mão. Ai, gente, me perdoa. Ela não tinha ligado o áudio. Aí, coraçãozinho, Marcelo. Jesus Cristo. E aí foi assim, eu tinha medo de andar, eu tinha medo de respirar. E o doutor Hussein vende essa moto, eu dava aula, aí eu fui para Dalva Leles. Eu dava aula lá, ele vende essa moto, se você cair. Aí ele tinha todo cuidado comigo, né? Porque ele viu a minha história. Daí, eis que, com 4 meses de gestação, fui dar aula, dei uma derrapada na esquina. Aí vendi a moto, aí eu sentei e falei, Senhor, eu pedi tanto um bebê, eu pedi tanto uma família, eu vou parar com tudo e vou cuidar dessa criança. Que legal. Foi Meu aí que você tomou a decisão? Tomei, só que eu não tinha Deus ainda não, assim, só nosso relacionamento era comercial. Eu pedia, ele me dava. E Deus faz isso, né? Ele vai dando corda. E aí, nosso relacionamento assim, eu esqueci até de agradecer a Deus. Aí, fiquei em casa, o Regi ganhava bem, eu não precisava trabalhar. Sabe, a gente tinha uma vida muito boa. O que ele ganhava numa noite, eu não ganhava num mês. Falei, não, vou parar. Vou parar. Aí, tive a Rafa. Que, inclusive, é a cara dele, né? Não tem jeito de falar que não é dele. Não, pra você ter uma noção, Ela é bonitinha, mas... ela nasceu, ele tinha acabado de cortar o cabelo, ele fez aquele cavanhaque. Ela nasceu com o corte de cabelo dele. Depois te mostro as fotos. Ela nasceu com o corte de cabelo dele. E o doutor Hussein, até o doutor, você acredita que o doutor Hussein pediu espermograma? Aí tava 22 milhões. Ah, é? Tá, ele pediu porque... Nossa, que coisa. Milagre. E só milagre. Aí meu pai tinha ficado curado, o transplante foi um sucesso, e eu achava que eu era a última bolacha do pacote, né? Vou na missa, vou na missa todo domingo, Deus não vai me faltar. Tive a Rafa, e a gente foi muito bem, foi muito feliz. Eu rezava anjo da guarda 24 horas, eu não dormia. Eu ficava olhando para ela assim, porque eu achava ela um bebê muito lindo, e eu não acreditava que era minha. Para eu acreditar que era minha, demorou. Não era sua, era do Regi. Demorou, era do Regi. Era do Regi. Aí sempre, todo domingo na missa, e eu vou educar minha filha na igreja, porque para mim a missa bastava. Aliás, não sabia nem que Jesus era real na Eucaristia, eu vou te falar a verdade. Eu sei que muita gente que ouvir esse podcast vai se escandalizar com muita coisa que eu vou falar. Mas eu não posso mentir. Eu era uma católica, assim, superficial. Essa é a verdade. Porque não conhecia, né, Cristiano? É isso? Né, não conhecia. Ninguém ama o que não conhece. Então... Ninguém ama. Pode continuar? Pode. Aí tive a Rafa, já queria ter outro nenê. Nossa, já queria ter outro nenê, quero outro nenê. É muito bom ter nenê. Nenê é lindo, é cheiroso. Marcela, minhas filhas nunca caíram cabelo. Assim, a Rafa caiu só aqui. Eu não deixava o nenê deitar. Eu ficava 24 horas alisando com o nenê aqui. Com o nenê dormia comigo. Eu curti muito, muito, muito. Você deu de mamar, então, até... A Rafa 1 ano e 6, a Cecília até 2. Mas assim, aquele bebê... Bateu o recorde no 3 anos, até o 3 anos. Eu não dei mais porque eu ficava muito ansiosa. Aí tinha que tirar para tomar remédio. E aí, a Rafa, quando a Rafa fez 1 ano... Não, ela fez 1 ano no sábado. No outro sábado, o meu pai se suicidou. Aí meu mundo caiu. Aí... o bicho pega, né? Tava tudo lindo, tudo perfeito, o marido trabalhando, ganhando bem, a menininha linda, tudo que eu queria eu tinha, né? Aí eu falei, e agora? Meu pai era tudo para mim, tudo assim. Na terapia eu descobri
que se o meu pai não construísse a minha casa, ninguém servia para construir minha casa. Nos ultrassons, ele foi em todos. Ele estava Ele estava em todos, ele queria que fosse um menino. Se fosse menino, ele quis que eu ficasse lá. Ele foi em todos os exames. Quando foi... A Rafa teve icterícia muito forte. Ele que me levava, ele que fazia tudo. O enxoval, ele foi com... Ele e minha mãe, né? Ele foi, mas ele tinha prazer naquilo. Era dele, parecia que era filho dele, sabe? E a Rafa era uma menina muito chorona. Ela chorou muito, ela teve muita cólica e eu não consegui lidar com isso. Todos os dias ele ia lá ficar com ela para eu fazer almoço. Tinha dia que eu chegava lá e eu falava, não, vou jogar essa menina na parede. Meu pai, não, me dá ela aí. E sumia com ela. Então, assim, ele falava, não vejo a hora de você desmamar ela para eu pegar ela e levar ela lá para casa. Então, era assim, era apaixonado, né? Ele amava muito os netos, todos os netos, todos. Mas eu era muito encebada, então acabava que eu ia mais lá, né? E aí, aquele dengo, aquela coisa. E quando ele morreu, eu falei, o que eu vou fazer? Minha casa não tá terminada. Minha filha, tipo assim, não tinha pai de certo, né? Minha filha tá sem avô. Foi assim, eu perdi minha referência, sabe? E aí, suicídio. Mas por quê? Meu pai era ministro da Sagrada Comunhão. Na semana que ele suicidou, ele fez uma cesta básica para um pessoal. Depois que eu descobri que ele e a minha mãe não tinha nem o que comer direito, porque ele recebia, ele fazia... Ele já não estava bem da depressão e ele disfarçava, né? Ele disfarçava, estava feliz, estava alegre, brincalhão. A gente não percebeu. E aí ele pagou todo mundo, ele morreu no sábado, ele pagou todo mundo na sexta, meu pai não ficou devendo para ninguém. Não foi, o motivo do suicídio não foi dívida. O motivo do suicídio não foi outra mulher, como muita gente falou. Um absurdo, Marcelo. Na hora da dor falaram isso, que a minha mãe estava com outro homem. Falaram dentro da igreja, falaram isso. E o motivo, ele deixou uma carta. Meu pai deixou uma carta, seu pai? Timarinha achou no bolsinho dele uma carta. E aí, eu ia lá todo sábado. Todo sábado eu ia lá, a gente tomava café da tarde. Então, era assim, quem chegasse primeiro, passava na padaria da 12. Comprava tudo que tinha. Aí sentava eu e ele e comia tudo que tinha. Broinha, né? Ele gostava muito. E aí, naquele dia, na sexta-feira à noite, o carro dele foi preso. Foi tudo assim, Marcelo, foi tudo acontecendo. Eu sonhei um mês antes com a morte do meu pai, só que eu não consegui entender o sonho. Eu tenho essa pegada de sonho. E eu contei para ele. Eu contei para todo mundo. Porque depois que acontece, o povo fala, tá falando porque morreu. Contei para ele, ele não deu muita bola. Aconteceu exatamente igual no sonho. Mas o que aconteceu com tudo isso, dessa morte do meu pai? Eu era missionária da Mãe Rainha. Eu cuidava da capelinha ali no meu bairro, porque era minha mãe, mas a minha mãe mudou do bairro, eu fiquei. E rezava terço, fazia... Aí foi onde eu dei aquela começada, ó, pra você ver. Eu dava Alexo Orandi, Alexo Divina, a gente fazia Alexo Divino. Na rua eu fazia Alexo Divino, Marcelo. Entrava aqui e saía aqui. Sabe aquilo que eu sempre soube, mas eu nunca deixei cair no meu coração? É meio mecânico. Mecânico, exatamente. Fazia lá em casa, rezava o terço com o pessoal. As pessoas convertiam e eu não. Eu não fazia coisa errada, mas eu não tinha amor por Deus. Aí a gente organizou a Elinês organizou um terço no dia da morte do meu pai, e eu ia puxar esse terço, porque eu era a coordenadora. E eu acordei de manhã, eu tava sentindo um nó aqui. Sabe aquele nó que a gente tem da síndrome do pânico? Eu tava com aquilo aqui. Só que eu tava medicada, eu não tinha motivo para estar. E aquele nó. E eu falei, meu Deus, o que será isso? Aí fui. Cheguei 1 hora lá na minha mãe com a Rafa, comprei tudo que tinha na padaria. E eu tô, mãe, cadê o pai? Ela falou, ó, fica tranquila, eu vou fazer o café. Seu pai falou que não tem hora para vir. Porque o engenheiro que estava construindo pro Junão, um rancho muito grande, e o engenheiro ia vir. Ele não tem pressa, né? Então, seu pai não vai chegar cedo, não. 1 hora da tarde, eu comecei. Mãe, eu tô sufocada. O pai tá demorando. E comecei a ligar. Eu ligava. Por quê? Quem chegasse primeiro, eu já tinha chegado. Para avisar ele que não era para ele passar na padaria. Eu ligava e nada. Caía direto na caixa postal. Eu liguei 50 vezes. Aí, quando deu 3 horas, eu falei, mãe, eu vou embora. Porque eu vou rezar o terço lá. Então, até eu dar banho na Rafa, me arrumar, né? Dona Isaura passava em casa. A mãe do Pércio. Aí, que eu entrei no banheiro, dei banho na Rafa, fui pentear o cabelo. Eu olhei no espelho, Marcelo. Me deu uma coisa tão ruim, mas tão ruim. Eu liguei para minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, o pai chegou? Ela falou, não. Falei, se a senhora não for atrás, eu vou.
Ela falou, minha filha, calma. Eu liguei pro Junão, o teu pai saiu de lá 1h da tarde. Foi a hora que eu comecei a angústia, né? Eu peguei e falei, não, aconteceu alguma coisa. Aí a Dona Isaura já bateu no portão. E a Dona Isaura, pelo amor de Deus, meu pai morreu. Ela, para com isso. Ela, para com isso. Você tá louca? O Nivaldo vai pescar direto e fica pra beira de rio e some. Você não tem fé? Você é uma menina de fé. Eu falei, eu não tenho fé coisa nenhuma. Não tenho fé nenhuma, não. Nunca tive fé, não. Tudo fachada. E desabafei com ela. Ela ficou assim, ó. Cris, calma. E comecei. E tem uma oração de Nossa Senhora, aquela de Schoistan, que fala, confia em teu poder, em tua bondade, em ti confio com filialidade. Confio, mãe, cegamente na tua proteção. E tem mais um pedaço, eu esqueci. Aí, e eu rezei 30 vezes. Quando eu recebi a notícia que meu pai tinha se suicidado, eu tomei um ranço de Nossa Senhora. Falei, que mãe? É assim? É isso que eu recebo? Ó a petulância, sou missionária, faço tudo, te pedi. Eu contei quantas vezes eu te pedi, mãe. E um silêncio, Marcelo. Um silêncio. Aí teve a missa de 7º dia, nós fomos. O povo na igreja olhou para minha mãe e falou, o que adiantou? Vocês ser da igreja? Olha o que teu marido fez. E foi aquela enxurrada de fuzilamento dentro da igreja. Não tivemos acolhida. Eu ia falar, ao invés de acolher, apontou o dedo, né? Não tivemos, só do Padre Gustavo. O Padre Gustavo Santo, foi, né, aquele que nos deu todo o respaldo em oração, em visita, em tudo, ligação, tudo. E aí foi aqueles 3 meses que eu não queria mais papo com Deus. Falei, não quero papo, não. Aí entrei numa depressão profunda, até que tive muito problema de estômago, que atacou o estômago e o intestino, e eu não passei muito mal. Até um dia que o Dr. Laureano olhou para mim e falou assim, Cristiane, eu não tenho mais o que te dar. Eu gastava R$1.000 na farmácia cada vez que eu ia, que é caro, né? Aí a Rafaela pequenininha do meu lado, eu falei, mas eu não tenho motivo para viver, Dr. Laureano. Ele falou, peraí, vamos conversar? Ele falou, me conta a tua vida. A hora que eu contei, ele falou, Cristiane, você vem aqui há 2 anos, que já fazia 2 anos. Você nunca me contou isso. O tratamento, minha filha, é outro. Você vai tomar o escitalopram. Ele olhou, aí a Rafa, sim, Marcela, olhando. Ela sentiu tudo, ela via tudo. E aí ele falou, olha pra tua filha, ela é o motivo de você ter vivido. Aí veio tudo aquilo, porque eu deixei de trabalhar fora. O meu marido, eu abandonei ele. Eu só pensava na minha dor. E não usei a minha dor, não sabia o sentido, o sofrimento. Eu podia ter tirado tanta alma do purgatório. Aí eu peguei e falei assim, pronto, eu vou reagir. Não, aí depois de 3 meses, eu vou voltar um pouquinho. Nossa Senhora falou comigo. Eu assim, nunca vi nada, mas ela falou dentro do meu coração. Eu tava lá, não rezava mais, e aí eu senti... Você ficou uma menina revoltada, assim, uma filha revoltada, rebelde. Rebelde. Com Deus, né? Achava que não podia acontecer nada de ruim comigo. Aí eu peguei e disse assim, ela falou assim no meu coração, filha, eu ouvia dentro da minha cabeça, filha, o psiquiatra vai achar que tá doido, né? Eu não te abandonei. É que naquele momento eu estava com teu pai. Eu peguei e falei assim, ó, prova, Marcelo, tudo. Eu falava, prova. A minha mãe ligou e falou assim, Cristiane. Aí minha mãe estava, coitada, daquele jeito, ela buscou o laudo, ela foi lá no mato onde meu pai morreu, daquele jeito. Ela mudou para... Antes ela foi para Uberaba, para casa do Alex, para tentar, né, apagar a dor. Aí eu não sei o que ela deixou. Eu vou deixar a chave com você, a chave do teu pai. Hoje é minha a chave do meu pai. Eu liguei para André, vamos lá na casa da mãe comigo. Porque minha mãe tinha dito assim, que quando ela pegou o laudo do meu pai, as fotos todas coloridas, né? O meu pai... Porque quem suicida, Marcelo, sabe? A pessoa, ela põe os olhos para fora, às vezes, que ele pulou de uma árvorezinha, né? A língua, e fica, né? Se debate. Então, aí ela falou, se você vê as fotos, incrível. Não parece que ele suicidou. Eu não acreditei nela. Falei, ela quer me consolar. Falei, André, vamos lá na casa da mãe, que ela pediu para pegar umas coisas lá. O André foi. Quando eu abri o laudo, que eu vi as fotos, meu pai tá assim, ó. Você estava procurando isso? Eu tava. Eu achei. Ele tá assim, Marcia, tem as fotos. Eu vou convencer minha mãe ainda a mostrar. Ele tá assim, ó. Os olhos serenos, olhando para cima. Sorrindo. Legal. Aquilo me desabou. E eu não te li, ó,
Eu não tinha nada na minha... Só tinha uma Bíblia, que eu ganhei no ECC. Tinha nada. Eu peguei, falei, mãe, eu quero saber para onde o pai foi. Porque tá todo mundo falando que ele foi pro inferno. E eu me recuso a acreditar nisso. E as boas obras? Aí minha mãe me deu o catecismo da igreja. E eu comia o catecismo Sua mãe é assim da igreja. também, de estudar, não? Minha mãe, ela fez até cursinho de teologia. Que legal. Ela e meu pai têm diploma e tudo. Minha mãe é uma pessoa extremamente estudada. Porque você falou que ela foi no catecismo já. E aí, vocês achou ali no catecismo alguma resposta? Minha mãe, ela é terrível, Marcelo. Ela deu. Você vai descobrir. Ela sempre fez isso, a minha mãe. Depois eu vou te contar o dia que eu queria largar do rege. Depois eu vou te contar. Aí, a minha mãe, ela é fenomenal. Eu tenho a graça de ter ela. Eu peguei, ela me deu, tchau. Eu esperava que ela fosse me falar o que era para eu ler. Falou nada, não. E eu folhei, tá pra morte, pra suicídio. Não vai pro inferno. As pessoas que vão para o inferno são os homicidas, né? E comecei a ler. Aí eu descobri a Igreja Católica. Eu falei, gente, que igreja é essa? Peraí, que igreja é essa? Aí comecei lá no início. Aí eu fui vendo as orações, como que elas foram compiladas ali, e o que a igreja fala. E aí eu falei, gente, mas peraí, por que eu não leio Bíblia? Eu sou católico igual os protestantes falam, né? Aí eu já queria ler a Bíblia, porque aí lá citava. E eu comecei a ler Bíblia, e eu falei, meu Deus. Aí um dia eu descobri a patrística. Eu falei assim, o que é isso, gente? Aí foi aquele... E eu lendo, eu falo, mãe, eu vi isso no catecismo. Ela, peraí que eu vou te dar um livro. Aí, porque minha mãe tinha uma torre de livro, agora é tudo meu. Que legal. Aí minha mãe me deu esse livro, e aí ela foi me dando, e aí o ECC já chama a gente para participar de alguma coisa. Aí nos colocou na pastoral do dízimo. E aí o que é dízimo? Vamos ver o que o catecismo fala de dízimo. Aí comecei a estudar, sabe? Porque a Rafa pequenininha, a Rafa uma criança adorável, sempre muito quietinha. Eu dormia de dia, ela ficava lá olhando, ela nunca dormiu. E aí eu estudando, e eu fiquei apaixonada pela nossa igreja. E a nossa igreja é assim, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E eu fui descobrindo, mas aí já foi se passando o tempo. Eu perdi aquela graça do sofrimento, né? Perdi. Aí foi passando o tempo, eu quero dar catequese. Nunca tinha dado catequese, eu quero dar catequese. Deus me deu o dom de ensinar. Não estou dando aula, vou usar meu dom, porque aí eu vi que a gente precisa, que é um talento que Deus me deu. Aí o padre Luiz, não, vou dar catequese. Aí me mandou para formação. Fui fazer formação com o padre Tiago. É fenômeno também. Tiago, acho que ele é daqui de Miguelópolis, se for o mesmo. Sabia? Eu acho que é o de sim. Barretos? É. Da paróquia... Qual que é a paróquia dele ali? Que é na entrada de cidade? Eu acho que sim. Não, esse padre Tiago não. Então é outro. Eu não sei de onde ele é. Eu sei que aí ele deu aquela formação, mas aí eu abri para o Espírito Santo. Eu que até então era uma pessoa que não conseguia aprender nada, eu abri para o Espírito Santo e eu entendia tudo. Eu falava, como é que eu nunca vi isso antes? E ele foi falando, cada catequese que eu dava, eu falava que faltava levitar. Eu descobria, não, você vê. Aí eu fiquei com uma turma da primeira etapa da Eucaristia até o Crisma. Porque quando chegou a época de entregá-los, o padre Luiz falou, não, você vai continuar. Aí fui estudar para ser catequista de Crisma, meu Deus. Primeira etapa do Crisma, Marcela, a gente faz aquela caminhada, porque aí é o projeto de Deus, como é que é? O plano de Deus para a nossa vida de salvação, o plano da salvação. Então você caminha a Bíblia inteira. Você começa lá em Abraão e você vai caminhando. E quando eu estudava aquilo para falar para os meus catequizandos, eu falava, meu Deus. E aí a minha agonia de ver que eles não assimilavam. E aí nossa, eu sei que eu viajava, viu? Eu viajava. Ao mesmo tempo você estudava, né? Você preparava e aprendia, não é isso, né? Aí lá se citava assim, ó, parágrafo tal no catecismo, eu corria lá. Se citava um livro, mãe, a minha mãe me dava um livro, me dava outro. E aí fui montando, né? Minha biblioteca. E aí eu fui ficando apaixonada. Aí eu falei, gente, mas eu acredito em Deus, mas a Eucaristia, eu era negligente. Mas até então você não tinha intimidade com a Eucaristia? Nenhuma. Você é ministra? Sou, você é ministra, né? Ministra extraordinária. Aí como a gente vem da renovação, eu tinha com o Espírito Santo. Muito. Com o Espírito Santo, sim, mas com Jesus, não. E Maria, né? Nossa, eu falo que Maria, desde quando eu nasci, meu nome é Aparecida, né? Então, eu
sempre tive aquela loucura por Nossa Senhora. Eu tenho loucura por ela. Não adoro, mas eu a venero. E aí veio a pandemia. Aí comecei a... vou prestar esse concurso. Passei, fui dar aula. Mas era seletivo, né? Aí engravidei da Cecília, tive a Cecília. E eu falava, gente, mas eu tô errada. E ali, ó, Deus me puxando a orelha. Eu não falei que eu não ia mais trabalhar? Por que eu tô trabalhando? Porque eu ganhava bem. E aí eu renunciei de novo. Era seletivo, eu não quis mais prestar. Nem olho quando eu saía de tal. Eu nem olho mais. Porque a tentação é grande, né? Aí eu falei, não vou mais voltar mesmo. Aí cheguei em casa, o Regi ainda debochou de mim. Ele fala que não, viu, Marcelo? Mas ele debochou sim. Porque quando eu cheguei, né, eu falei assim, olha quanto que eu ganhei. Às vezes ainda substituía. Olha quanto que eu ganhei. Ele falou assim, ai, o que você ganhou num mês, eu ganho... Ai, nem no aniversário de criança, de uma noite. Eu falei, é? Pois bem. E um dia que eu judiei da Rafa, aí isso tudo juntou e foi um definitivo. Eu cheguei em casa, a casa estava daquele jeito, e eu tô mudando, mas assim, queria ver tudo muito organizado. Comecei a limpar a casa, aí pus a Cecília na cadeirinha e comecei a limpar. E depois que eu limpei tudo, eu coloquei elas para dentro e fui preparar a janta, que eu gosto de fazer tudo, e de uma maneira saudável, né? E eu cheguei, a Rafa tinha esparramado aquele monte de brinquedo na sala. Ela tinha 4 aninhos. E tinha olhado a Cecília o tempo inteiro. Eu peguei e dei uns tapas nela. E ela pôs as mãozinhas e fez assim. Te ajudei tanto. Tadinha. E você me bate. Marcelo... Acabou com você, né? Não, aquilo... Até hoje eu não recuperei daquilo. Eu falei, de hoje... Apelou mesmo ela, né? De hoje em diante eu não trabalho mais. Conversei, Regi, você me deixa parar de trabalhar? Ele falou assim, Cris, é você que decide. Porque o Regi, ele tinha medo disso. Desse conflito de guardar os diplomas na gaveta e depois eu jogar na cara dele. Ele sempre... O Regi foi muito pé no chão. Eu falei, não, só me apoia. Ele falou, não, tudo bem, Cris, tudo bem. E aí eu deixei de vez, definitivo. E a minha mãe me apoiou muito. A minha mãe sempre falou muito para mim. Minha filha, mulher tem que cuidar da casa. Né? E eu sempre soube fazer de tudo, que a minha mãe sempre exigiu que eu aprendesse, né? E muito bem aprendi. Isso aí não traz mais satisfação? Nossa. Não é? Você acha Preenche mais? Muito, muito, muito. Eu nunca tomei, nessa crise toda de pânico, nunca tomei remédio para dormir. Eu falo que eu tenho um sono, o Regi fala que não conhece nenhuma mulher que dorme mais que eu. Antes de vir para cá, eu dormia até às 11. Eu falo que só quem não tem paz, que não dorme. Tem quem tem problema, é lógico, a gente tem problema de não dorme, não quero ofender ninguém. Mas eu peguei, Marcelo, eu lembro que em dezembro, aí pedi demissão do Estado, eu já tinha pedido, né, assinada a demissão, eles me desligaram, e aí a prefeitura seletiva acabou. Marcelo, quando foi em março, a pandemia aqui, que foi o pico, veio a pandemia. Meu filho, da onde a gente ia tirar dinheiro? Nossa, afetou o Regi na cara, Regi foi né? o primeiro a parar, parar. E eu, porque assim, eu não quis, olha como que Deus trabalhava na minha vida. Eu não quis ficar assim, vou cuidar só da casa, não. E eu sempre gostei, eu nunca gostei de costura. Minha mãe tinha máquina, um monte de coisa. Eu falei, eu queria entrar em alguma coisa. Eu vou entrar no corte e costura. Sabe naquela assim, porque eu fui no aniversário, vi a minha amiga, ela tinha feito a roupa de todo mundo, falei, eu vou entrar. Entrei no corte e costura para fazer roupinha para Rafa, porque roupa de criança é muito caro e eu já ia estar ajudando. Foi o que salvou a gente. Olha só. Se eu te contar, eu conto para minha professora que é uma querida, que eu amo ela de paixão. Você fez máscara ou roupa? Máscara. A máscara? R$700 por semana na guerra. Olha que legal. Aí veio a pandemia, né? Eu não tinha salário mais, eu fazia roupa só para nós, nem tecido eu tinha, porque eu comprava e já fazia alguma coisa. E aí o Regi sentava, Marcelo, ia só... Ele não tinha mais, assim... Aí ele pegou, a gente tinha dinheiro guardado, aí ele comprou caminhão. Porque não ia precisar, a gente ia ter um ano super tranquilo. Quando começou o telefone tocar e ele riscando, eu comecei a desesperar. Só que aí eu já tinha conhecido o Espírito Santo, né? A gente já estava ali, amigos, né? Íntimos. Aí eu falei, Regi, e agora? O Regi... Não vai faltar nada. O Regi é um homem de fé, né? Ele é muito. Eu falei assim, mas a gente tem que apertar o rim, né? Escola das meninas, plano de saúde caríssimo, e tudo, né? Equipamento, tudo que a gente tinha. Não vendemos nada.
Não paramos com o plano de saúde. Parou agora, né? Não paramos com o plano de saúde durante toda quase a pandemia. A pandemia acabou, a gente perdeu o plano, mas antes da pandemia, não. Eu fazia máscaras e eu sempre gostei de fazer tudo bem feito. Né? E a minha professora me ajudava e a gente vendia na rua. O Regi pegava a moto e saía na rua vendendo máscara. Que legal. E foi assim que a gente conseguiu passar. Minha mãe ajudou muito, porque aí ela trabalhava lá com o Padre Diego já, né? E a minha mãe nos ajudou muito, muito mesmo. Minha mãe ajudava, ligava. Tá faltando alguma coisa? Aí, não, eu levo aí, eu levo aí. E a gente conseguiu passar pela pandemia. Mas aí, eu comecei a ouvir muitas lives. Primeiro a gente começou a fazer, né? O Regi montava lá o arsenal e a gente filmava a Rafa dançando para não enlouquecer, né, Marcelo? Não, tinha que não podia arrumar sair. Coisa, é. Aí, para não enlouquecer, a gente se reinventou. Ele começou a fazer móveis de pallet. Ficava lá, a gente ria o dia inteiro. A gente fazia churrasco, né? A gente fazia de tudo. Ficava lá o dia inteiro. E aí o nosso casamento, ao contrário de muitos, né? Que se perderam. Meu marido não ficava em casa. O Regi trabalhava todo. Então, ele montava de manhã e à noite ele ia. Às vezes, a gente não se via. E aí, todo mundo... eu não aguento meu marido. O Regi fez... Aí, ele começou a fazer mudança, que tinha o caminhão, né? E se você vê o tanto de gente... E o caminhão ele comprou pro som, né? Pro som. Aí ele descarregou. Minha casa não tinha jeito de andar. Ele descarregou tudo lá e falou, vou usar o caminhão. O Regi, ele é um homem... Muito, eu nunca disse isso para ele, mas ele é admirável. Vou falar agora. Ele é admirável, ele limpava a casa, ele fazia faxina na pandemia para o meu irmão, André, tem a imobiliária, né? E esse homem não parava, Marcelo. Nós tivemos uma vida melhor na pandemia, para te falar, porque tava junto, né, tava também. junto, ele estava ali, a Rafa não precisou de professora particular, porque a mamãe estava ali. Assim, você precisa ver que loucura que foi. Porque a aula online, até os professores conseguirem, né, entrar no eixo. E aí, não, a Rafa não teve problema. Que eu ajudava ela, porque eu eventuei bastante. Então, eu caminhei pela área da matemática, de todas, né? E aí, foi assim, a gente sobreviveu. E eu comecei a assistir as lives. Aí, conheci Padre Paulo Ricardo. Até então você não conhecia ele, não? Só de nome. Só de nome, Só de nome, mas não tinha acesso a nada dele, né? Conheci Padre Krishna Shankar, né? Maravilhoso. Nossa. Conheci o Padre Braulio, Padre Francisco Amaral, Anderson Reis, Gustavo Kirsten e esse povo todo, né? Só foi alimentando. E eu estudava aí detalhe, eu punha as lives do Padre Krishna para eu e o Regi ouvir. E a gente rachava o bico de rir. E aí ficava tão bom, o Regi falava assim, põe a live do Padre Christian. Antes de vir pra cá, a gente estava vendo os memes dele, né? E assim, a gente parou de ver TV, a gente parou de ver Globo. Você vê lá em casa, nem pega direito Globo. Em casa não tem. A gente se ocupava tanto com aquilo e a gente foi se formando, né? E aí eu conheci a editora do Tiago Bruno, que ele é jornalista católico, ele tem a editora Católicos de Verdade, e também é do Anderson Reis, a Imaculada. E eles começaram a fazer promoção. Na pandemia, eu só tinha dinheiro para comprar comida. O que eu fazia? Comprava livro. Tinha combo. Eu tenho a Catena Áurea, paguei 250. Esses dias agora, né? 250 Catena Áurea. Eu comprava aqueles combos, igual o Diário Santa Faustina. Você comprava ele, você ganhava mais um monte. O Anderson Reis fez isso. E aí Preparação para a Morte. Aí, até então, ainda não conhecia Jesus. Para te falar. Você sabe quando que eu tive? E eu achava que eu tinha tido o meu primeiro encontro. Se eu te contar, você não vai acreditar. Não, aí detalhe, te contar antes. Para engravidar da Cecília, me deu problema, viu? Não tinha como engravidar, não, tá? A Cecília é a primeira? É a segunda. A segunda também? Porque se não tiver milagre, não tem história, né? Eu tive um problema na única trompa. Aí o doutor Hussein falou, olha, não tem jeito. E se não melhorar, vai ter que tirar ela. Deu chama hidrossalpinge. Falei, doutor, o Deus que eu acredito, ele é capaz. Pedi para Nossa Senhora de novo na novena. No 6º dia da novena, grávida da Cecília. Cheguei lá, contei para ele falou assim, então, mas é difícil. Falei, vamos me examinar? Ele me examinou, ele pulava. Você tá grávida de 7 semanas. Então é muito milagre. Nossa. Enfim, deixa eu voltar lá onde eu tava. Aí a pandemia foi melhorando, né? Eu escondido assisti missa. O Padre Diego fazia, eu burlava a lei, ele ficava bravo, nós escondido.
Falei, não posso ficar sem Jesus. Não tenho conhecimento, mas não posso ficar sem ele. E aí, tudo assim que eu podia estudar, já tinha... Eu via tudo, Marcelo, eu via tudo, mas não caía no meu coração. Não caía. Não caía. Não ia dar. Não. Aí me convidaram para participar do Mães que Oram. Não sei se você já ouviu falar. Já, a Vivi participa. É. Inclusive, hoje ela vai Então. fazer oracional lá. Aí, tá tarde. Aí me chamaram pra ir, minha cunhada. Eu falei assim, mas que jeito que é isso? Tipo assim, né? Eu já vou na igreja. Porque eu, não vou não. Ela, vamos, é legal, tal. Aí eu não ia. Aí tinha das meninas, ela matriz, não ia. Aí teve lá na vila, o padre Diego falou, vamos montar aqui também pro pessoal ir mais perto, porque nunca dava tempo de eu ir e eu também não tinha interesse. Aí eu fui um dia. Chegou lá, eu com o coração totalmente fechado. Elas começaram assim, ó, quero de joelhos e meus filhos de pé. Eu falava, gente, só fica nisso? Porque na minha cabeça, terço era só os 4 mistérios e não tinha mais. Eu sabia que tinha outros terços, né? Existem muitos, mas eu só rezava o rosário. E aí, eu, gente, que trem chato. Meu Deus, eu não volto nunca mais. Aí fui embora. Nem lembro quem foi que pregou no dia. Cheguei lá, liguei pra Aline, minha amiga, mulher do Carlinhos. Falei, Aline, amiga do céu, eu não gostei daquilo lá, não. E ela sempre insistiu pra eu ir. Cris, eu dei seu nome lá pra você pregar, pra você fazer formação. Eu falei, não me envolve nesse negócio, não gostei. Falei, amiga, me perdoa. Não gostei. Tá. Aí, a Ana, do Nardim, mas a Giane, as meninas, fizeram um jeito, marapuca pra mim. Cris, tem uma formação pra dar, tal. Eu não lembro nem a formação que era. A gente sabe que você sabe esse tema. Você não vem dar a formação sem compromisso. Vou. Vou. Não custa nada, né? Quando eu cheguei, eu tive que ouvir o termo. Aí já não era aquele que era de joelho, meu filho de pé. Era o da Eucaristia. Meu Deus. Quando eu ouvi aquilo, falei, onde eu estava até agora? Falei, que legal. Aí dei a formação, o pessoal gostou. Falei, eu acho que eu vou... Ô, Cris, se for pra você dar mais formação, você dou. Aí... Essa formação é bem feita, né? Que eu toco lá de vez em quando, uma vez por mês eu toco. Nossa, a gente aprende cada coisa ali, né? Até eu faço o regi. Aí, foi indo, passou um ano. Eu peguei e fui um dia. Aí elas falaram, Cris, tem que dar uma formação sobre Maria. Ninguém... Assim, não, ela falou assim, tem que dar uma formação sobre Maria. Você vai? Falei, sobre Maria? Aqui no Mais Que Oram, Giane. Falei, vou. Tranquilo? Não, você vai falar de Maria. Vai material lá pra você. Falei, eu e Maria, nossa, nós duas íntimas, demais. Vamos fazer, vamos. Vou. Aí chegou lá e eu vi que ela estava estranha, o rosto dela. Falei, tá tudo bem? Ela falou assim, Cris, tem problema se o padre Diego assistir? Falei, ixi, o padre Diego sabe tanta coisa, eu vou falar pra ele. Não, Giane. Ela falou, Cris, não desiste não. Ninguém quis. Falei, Giane, ninguém quis. Falei, Giane, por que ninguém quis? Não, porque as meninas tinham compromisso. Falei, tá bom, né? Vou conversar, é bom que eu converso com a Diego antes, né? Chegou no meu carro, a Giane atrás de mim. Cris, tem algum problema, assim, se o bispo estiver aqui também? Nossa senhora, daqui a pouco o Papa Eu tá falei, junto. Nanina, não vou não. Aí meu coração já veio na boca, você sabe, né? Ansioso. Falei, Giane, você tá louca? Cris, Cris, pelo amor de Deus, desiste. Não, ninguém quer. Falei, claro que ninguém quer. Falei, Giane, não faz isso comigo não, Giane. Agora que eu tô melhorando da crise de ansiedade, tô diminuindo o medicamento. Ai, Cris, não, tchau. Empurrou e fui pra dentro do carro. Depois, a minha cunhada falou, Cris, é o regional. Vai unir os dois, mas que oram. Marcelo, eu falei, não tem condições. Não tem. Todo mundo, não, ela vai interceder por você e não sei o quê. E eu ainda não tava no Mães que Oram, assim, eu não tava nem integrante ainda, não tava participando de nada, nem fazia parte dos WhatsApp. Aí fui, meu Deus do céu, preparei essa formação. Eita, aí quando eu cheguei, não cabia mais gente na igreja. O bispo no primeiro banco. Nossa. O que eu fiz? Eu não lembro de nada que eu falei, não me pergunta. Porque eu falei assim pra Jesus, me pôs nessa, o Senhor me tira. Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus. Marcelo, a hora que eu subi, me deu um branco. Eu olhei pro ambão e falei assim, valei-me São José. Não teve ninguém que conheceu Maria melhor que o Senhor. Me vale, porque eu fiz a consagração a ele. Eu fiz a consagração, o Senhor não me desampara, Marcelo. Eu senti a presença de São José do meu lado. Legal. Eu senti um calor.
E aí parece que eu não estava mais no meu corpo. E aí eu falei. Eu sei que a hora que eu desci, eu sentei, a minha amiga me abraçou, eu falei assim, me ajuda, eu não vou conseguir parar de tremer. Aí ela me apertou, eu fiquei ali um tempão, fui parando. Eu voltei pro corpo. Então, assim, foi incrível. Eu já fiquei balançada. E onde a Maria vai, né? Ela leva Jesus. E foi passando numa esquiora, teve um testemunho de uma moça. De uma moça que quase perdeu o bebê na época. Quando eu olhei assim para a moça, eu vi atrás da moça como se fosse assim, tudo iluminado, uma silhueta de mulher. Eu olhei, aí eu falei assim, fiz assim no olho, porque a gente tem problema de vista, né? Aí eu virava, ela virava também, a mulher. Eu falei, gente, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora. É Nossa Senhora, eu tô vendo Nossa Senhora. Aí eu comecei a ficar incomodada, né? E eu fechava o olho e não olhava. A hora que eu levantava o olho, ela estava de manto, toda iluminada. Eu não conseguia ver, porque eu não enxergo de longe. Eu via a silhueta dela toda iluminada. Ela estava segurando a moça. Que isso? Porque senão a moça ia cair, porque ela estava muito emocionada. E aí eu falei, meu Deus, eu tô vendo Nossa Senhora, esses mães que oram aqui tem alguma coisa diferente. Esses mães que oram não é fraco, não. Aí eu comecei a ficar mais aberta. E aí, toda vez que eu ia fazer formação, era o Terço da Misericórdia. Um dia, ela falou, Cris, deu um BO aqui, as meninas não vão poder vir, você não dá a formação para nós sobre Eucaristia? Nossa, isso... 3 anos atrás. Foi 3? Acho que foi. Eu não sou boa de conta. Falei, sim, Marcelo, quando eu comecei a estudar o material que elas me mandaram, eu comecei a passar mal, eu falei... Eu me inflamei de amor por Jesus ao ponto... Falei, eu vou morrer. Começou a me dar uma dor aqui, mas assim, uma dor. Eu falei, gente, onde que eu estava? Onde que eu estava, Jesus? Que eu não te via. Eu já era ministra, tá? Onde que eu estava? Aí aquilo, foi um misto assim de tristeza... De achar com que perdeu alegria. tempo? Perdi tempo, Marcelo. Nesse sentido? Perdi tempo. E qual que é esse material que você fala assim, com as mães que oram? Porque eu já percebi, todas as vezes que eu participo, quando a pessoa que vai fazer o que é? É o oracional não, e a oracional formação. não, Formação. A formação. Sim. É muito rico. Riquíssimo. Não é? Qual que é as bases que Jesus ali? Vem um material. Vem o material de lá. Uhum. De lá, elas elaboraram, né? A minha cabeça é tão ruim que eu já esqueci até o nome uma vez da formada. eu assisti uma irmã lá fazer a palestra sobre a Santa Mônica e do Santo Agostinho. Uma coisa assim, uma também. riqueza, sabe? Sim. Você vê que, e você falando da Eucaristia, deve falar ali cada detalhe, né? Nossa, na hora que eu cheguei, eu tive que ir lá no bebedouro do Padre Diego, ele nem sabe disso. Fui no bebedouro dele, peguei água e a água estava muito gelada. Que eu bebi, eu senti a água gelada descendo dentro de mim. Eu falei, Gleidiane estava lá, falei, Gleide, eu tô sentindo a água descendo assim, acho que eu vou morrer. Ela falou assim, Cris, calma, é normal, essa ansiedade você não tá entendendo. Eu não tô com ansiedade. Eu tô com muito amor que não tá cabendo dentro de mim. E aí eu comecei a ficar com medo de não conseguir expressar aquele amor que eu queria que elas entendessem, que eu tava amando. Eu queria que elas entendessem isso. E eu queria um jeito de conseguir falar isso. Aí eu falei, meu Deus, aí eu não lembro também o que eu falei, mas eu só sei que aquilo mudou a minha vida. Mudou a minha vida completamente. E aí o Padre Rafael, ele faz direção espiritual todo mês, eu vou confessar, né, na última semana, porque eu sou também do Sagrado Coração de Jesus. E ele me ajuda muito, muito. E aí veio o ECC, né, ali paroquial agora, e as formações que ele dá para nós é assim, não tem cabimento. É alimento, né? E vai trazendo conhecimento. E quanto mais você conhece, mais você quer mergulhar. E quanto mais você mergulha, mais você quer conhecer. É mais ou menos uma roda, sim. Não é assim? É. Que a gente começa a viver essas coisas assim, a gente pega um outro sentido. Sim. É gostoso, né? Aí eu comecei a estudar a vida de santo. Porque eu falei, se eles conseguirem, eu vou conseguir. Eu não quero ir para o purgatório. Eu não quero. Porque aí eu comecei a estudar... a ouvir, né? Porque eu te falei, eu compro o livro. Detalhe, eu compro o livro e guardo e ouço o audiobook do livro. Então, eu ouvi o Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana, e o Tratado do Purgatório. São 3 audiobooks que você ouve, né? Depois... E eu fiquei impressionada. Isso aí tem na internet pra gente ouvir? Tem na internet. Já foi reconhecido, né? Santa Francisca Romana pela igreja. E as aparições marianas e tudo aquilo. E eu fui
sabe assim, aquilo que eu sempre soube, que, igual o padre falou, minha filha, quanto mais você se aproxima de Jesus, aí o meu sonho era a missa diária. Meu sonho, sempre foi meu sonho. Aí começou a ter, o padre Diego começou a fazer, a missa, meu padre Rafael. 6 horas da manhã, né? Às 6. Ele falava assim, ó, nas confissões, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você descobre a sua miséria. Eu não entendi isso, não. Aí, é incrível. É isso É mesmo. incrível como eu tive assim, um despertar, assim, de que... Porque, querendo ou não, né, Marcela, a gente acha que é bom. A gente acha que é bom, a gente acha Não, que... e às vezes a gente acha que tem um pecado, na hora que você para de pecar e você começa a ver um punhado de coisa que você tem outros, né? Não é tipo assim, Você mais quer ou ver a menos? história? É. Tem história para tudo que você me falar, eu tenho uma história. Eu te falo da consagração. Da história da consagração. Porque eu sou assim, eu sempre Essa observei consagração muito. é a consagração à Nossa Senhora de São Luís? É a consagração à Nossa Senhora Aham. pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. O Papa João Paulo II ele era consagrado, ele tinha devoção, né? O livrinho dele era até todo, né? Diz que era todo esfolado, que ele andava com esse livrinho. E eu não sabia, não conhecia. E eu sou assim, tudo que eu vejo na igreja que me toca, eu estudo sobre aquilo. Aí um dia eu passando assim lá na igreja, eu cheguei, sentei, que eu sempre fui mais cedo, eu vi o neto. Você conhece o neto da Tomásia? Não sei, não. O neto passou e eu vi uma corrente no braço dele. Corrente mesmo. Parecia casa de bicicleta, fininha. Eu falei, neto, o que é isso? Ele falou assim, Cris, eu sou escravo de Maria. Eu falei, eu quero ser escrava dela. Eu falei, como é que faz para ser escravo de Maria? Ele falou assim, eu vou te dar o livro. E ele comprou o livro e me deu. E aí eu peguei esse livro, olhei, folhei, falei, não gosto de ler, coloquei em cima do armário. Ficou por 5 anos. Ixi. Por 5 anos eu não conseguia ler. Eu pegava, começava, eu dormia, depois eu não lembrava o que eu já tinha lido, li até a metade e não lembrava. Aí eu falei, meu Deus. Aí, há pouco tempo, viu? Eu sou consagrada há 5 anos só. Aí quando o padre Diego chegou em Guaíra, porque eu falava assim, não vou mexer com fazer essa consagração não, porque tem que ser um padre que tem que fazer pra gente. Eu pensava isso, né? Porque foi mais ou menos o que eu tinha ouvido. Aí, quando o padre Diego chegou, eu percebi que ele era um padre, assim, mais aberto. Eu falei, eu vou fazer a consagração agora. Deixa eu ver o que é essa consagração. Aí eu fui descobrindo que a consagração nada mais é do que eu viver as promessas do meu batismo, a qual eu prometi, eu fui, né? Eu fui instituída para isso. Sacerdote, profeta e rei. O meu batismo me traz isso. Então, foi para isso que eu fui batizada. Então, mas eu não consigo. Então, quando eu faço a consagração, o que eu faço? Eu entro na escola de Maria e ela me ensina a cumprir as promessas do meu batismo, que eu já sou consagrada a ela mesma. E eu falo assim, é incrível como a vida muda. É incrível. Não é moda, viu, Marcelo? Isso aqui não é moda. Não é para usar a pulseirinha que é bonitinha. Não, não é moda. Não é um amuleto também pra ficar mostrando pros outros, né? Primeiro, você tem que conhecer. Vai ver a história, ler. Não precisa de você fazer com ninguém a consagração. O padre Paulo Ricardo né? Ele é, não é? Ele é. Tem muitos que são. O padre... Aquele, gente, do... O Manzotti? Não, aquele engraçado, gente, que eu gosto dele. Não, o padre... Ô, Jesus, aquele... Depois eu vou lembrar o nome dele. Lá do Piquiri, do Alto Piquiri, gente. Esqueci o nome dele. Ele também é... Então, mas assim, eu não sabia de ninguém que era ainda. O neto não me explicou nada. Eu fui descobrindo assim, com Maria mesmo. Com Maria. Eu fui descobrindo que... Aí eu comecei a olhar o livro. Aí eu ia no final. Você é assim? Você vai no final do livro primeiro? Eu sou assim. Eu fui no final, olhei, escrito lá. Aí, como tava já aquele auê de início de pandemia, já tinha live. Uma pessoa leu e gravou audiobook. São 5 audiobooks desse livro. É agora que eu comecei a ouvir, meu Deus do céu. Lá fala quem é Maria, por que Maria precisa ser venerada, que agora vai ter o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Para o final dos tempos, porque nós estamos no final dos tempos. Esse final dos tempos, ele precisa, Nossa Senhora está levantando um exército. Eu falei, eu quero entrar. E aí eu fiz esse propósito com Maria, de entrar para a escola dela.
Aí eu ouvi o audiobook, estudei, fiz as orações, porque lá tem, né? Cada dia, cada semana, fiz as orações e fui falar com o Padre Diego. Aí ele falou para mim que ele ainda não conhecia, que eu já era consagrada pelo meu batismo e tudo que eu já sabia ele falou. Aí eu peguei e descobri com a Déia Utiba que eu não precisava do sacerdote, eu podia fazer sozinha. Aí a gente escreve, né? Faz por escrito para Nossa Senhora. Olha a responsabilidade. Legal. E aí o Padre Diego assinou depois para mim, depois que ele conheceu e tal. E aí eu fiz essa consagração. Para consagrar, Marcelo, você tem que fazer uma confissão geral. Eu não sabia confessar, não. Católico não sabe confessar. Mas lá ensina. Eu peguei também uma live do Frei Gils, como me confessar para fazer. Frei Gils fala sobre isso também. Tá. Ele pegou e ensinou a confissão geral. Meu filho, eu que confessava todo mês, deu 2 folhas de pecado. Aí peguei essa confissão, ele fala, pegue uma folha e vamos caminhar pelos 10 mandamentos. Aí eu e o Regi, pus o Regi para fazer também. Quando eu fiz, eu falei, não tem condições. Os 10 mandamentos? Baseado nos... O que é isso? Depois eu te mando a confissão. Falei, não tem condições não, gente. Fui lá confessar com o Padre Diego. Contei. Não, mentira. Antes, eu não tinha visto o Frei Gils. Era só do tratado mesmo, o exame de consciência. Tinha coisa mortal, pecado mortal, porque aí vai desde a idade da consciência. Eu achava que eu estava tranquila na fita. O que é a idade da consciência? Desde quando você lembra alguma coisa? Se entende por gente, do que é certo e o que é errado. Peguei e fui, confessei com o Padre Diego, envergonhadíssima, porque minha mãe trabalhava com ele, é lógico que ele não vai contar pra ninguém, né? E o Padre Diego nem lembra, porque você fala um negócio pra ele, daqui meia hora ele esqueceu. Mas até então eu não sabia disso, que ele tinha acabado de chegar em Guaíra. Aí contei com muita vergonha, né? Contei pra ele, tá? Falei, tô sossegada, tô leve, mas eu não sentia leve, eu não sentia, Marcelo. É porque não você sente culpa, né? Depois. Não, mas eu não sentia. Eu sentia que tava faltando alguma coisa, pesando. Aí minha mãe pega e me manda essa live do Frei Gils. Entendi. Sentei e fui fazer. Deu 2 folhas. Eu tinha confessado já, confissão geral. Deu 2 folhas de pecado. E pecados que eu não tinha coragem de contar pro Padre Diego. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Falei, já sei. É pandemia. A gente liga em Barretos, a agenda, porque tinha que agendar. Falei, escolhe uma igreja lá no Oco de Barretos. Ele, Cris, tem essa aqui, Bom Jesus, aqui, ó. Falei, é nessa que a gente vai. Num bairrozinho lá, escondidinho. Falei, é nessa que nós vamos. De máscara, 2 folhas de pecado. Catei a Rafa e a Cecília. Coloquei mamadeira, a Cecília mamava, bebê. Fui. Chegou lá, né? Falei, ô Regi, você vai primeiro. Aí o Regi foi primeiro. Não, mentira, eu vou primeiro, quer dizer. Porque minha lista era grande. Sentei, de máscara, o padre com a máscara aqui assim, né? Nem conheci, nunca vi na minha vida esse padre. Falei, padre, eu tô com muita vergonha, posso ler pro senhor? Ele falou, pode, minha filha. Baixei a cabeça e li. Rapaz, me deu um alívio tão grande que eu achei que ia levitar da cadeira. Aí ele falou assim... É igual tomar banho, né? Ele falou assim pra mim, Marcelo, nossa, você faz parte de alguma coisa lá na sua igreja? Falei, padre, eu sou ministra da Sagrada Eucaristia, sou catequista, sou do ECC. Ele pegou... Aí eu fiquei muito envergonhada na hora que ele falou isso. Ele falou assim, não, tudo bem, né? Seus pecados foram perdoados. Eu saí. Nossa, eu tava tão alegre. Comecei a dar mamar pra Cecília. Aí, naquela época, ela mamava madeira. O Regi entrou. Eu falo demais. Fui puxar conversa com a secretária. Ela, você é de Guaíra, né? Fez só lá da paróquia Padre Diego. O Padre Tiago é muito amigo dele. Falei, minha nossa... Falei, Aí eu fiquei assim. Ela foi falando que o Padre Diego ia lá, que não sei o quê. Rapaz, a hora que esse Regi saiu, eu grudei nesse e falei, vambora, largamos as crianças pra trás, Marcelo. E eu falei assim, você não olha pra trás. Aí a Rafa já veio arrastando a Cecília e veio andando, né? Eu falei, não olha pra trás, não olha pra trás. E nisso eu tô escutando o padre, uau! Falei, pelo amor de Deus, ele vai chamar pra dar penitência. Aí ele falou assim, não, vocês largaram a mamadeira, tudo pra trás. Eu falei, nunca mais eu quero ver esse padre, nunca mais. Passou um tempo, porque agora eu costuro roupa sacra, né? Passou um tempo. Quem vai na minha casa pra eu fazer uma casula? Padre Tiago. Era esse padre? A vergonha foi muito grande. Ele é aqui de Miguel Lopes. Ele é um fofo. Ele fala assim, filha, era você, filha? Falei, eu lembro dele coroinha, você acredita? Ele é fantástico. Aqui em Miguel Lopes, pequenininho, ele ia na missa, ele era coroinha. Ele é igual para Diego, assim, aquela pegada bem...
Eu sei que na nossa vida só passou gente maravilhosa, mas nossa história é muito grande, viu? E aí foi assim, e aí cada vez mais a gente buscando, e aí eu fui percebendo, o Padre Rafael foi me ajudando na direção espiritual, ele vai me mostrando, né? E aí eu falei assim, que eu já cheguei num ponto assim, que eu não gosto de elogios, eu não gosto. Não é falsa modéstia. Porque eu descobri que eu não tenho nada de bom. Ninguém tem, só Deus é bom. Jesus falava isso, né? Quando o senhor é bom. Não, só Deus é bom. Eu nunca entendi essa frase, agora eu entendo. Só Deus é bom. Marcelo, se eu sou uma boa cozinheira, não é com graça minha, é do Espírito Santo. Tudo que eu fiz, e eu achava que eu era boa, viu? Eu achava que eu era a última bolacha do pacote. Eu não vou mentir para você. Engraçado é que quem vive a santidade mesmo, se a gente fala alguma coisa que às vezes acha ruim, não tem. O Padre Gustavo era assim. Que eu sempre conversava com ele, eu falava, o senhor é muito santo, muito... Nossa, a senhora falava, não. Incomoda. Incomoda, eu falo pro Regi, às vezes ele chega, fez uma comida gostosa. Ai, amor, eu falo, Regi, eu sei que a gente não pode achar ruim do elogio, elogio é mesmo, eu fico feliz. Mas assim, no fundo, sabe quando você tá usurpando alguma coisa? É assim que eu sinto. E eu falei, eu não quero, sem falsa modéstia, que isso não faz parte mais da minha vida. E assim, eu não vou falar pra você que amanhã eu não vou cair, porque eu sou só miséria. Só miséria. Mas hoje eu luto muito. Muito mesmo. O São Paulo que falava isso. A gente tá enjoelhado, mas o importante é na hora que Jesus vir, você tem que estar de pé. Você caiu, você levanta, né? Eu quero te agradecer por esse momento que a gente teve aqui e quero contar com a sua presença mais vezes aqui pra gente bater um papo, viu, Cris? Sim, foi um prazer. Muito obrigado mesmo, tá? Muito bem, pode contar com a gente. Então tá bom. Quero agradecer você que ficou conosco até agora e até o próximo Metamorfose. Que Deus abençoe a todos vocês.